O edema macular diabético ainda é uma importante causa de cegueira e um desafio, apesar dos métodos de tratamento disponíveis no controle da retinopatia diabética. O aumento do número de indivíduos diabéticos no mundo sugere um aumento na perda de visão devido à maculopatia diabética, que atinge principalmente a faixa etária produtiva e motiva políticas de saúde pública, já que este aumento vem ocorrendo em escala geométrica, tendo dobrado nos últimos 4 anos. É uma doença associada a múltiplas comorbidades vasculares. A quebra da barreira interna endotelial altera a permeabilidade e ativa cadeias oxidativas e inflamatórias, que contribuem para alterações estruturais da microcirculação, com consequente edema macular e diminuição funcional do fotorreceptor, o que deve ser considerado na estratégia terapêutica. A definição de edema macular considera qualquer espessamento ou exudato duro no diâmetro de 1.500 micra do centro da fóvea, não levando em consideração a acuidade visual. Assim, a presença ou não de edema macular pode ser definido em um simples exame biomicroscópico da área macular. Na análise da maculopatia, a angiografia e a tomografia de coerência óptica são importantes e complementares. A angiografia fluorescente nos permite analisar a perfusão e alterações na barreira hematorretiniana. Já a OCT nos permite observação anatômica das camadas retinianas e interrelação com o vítreo e interface vítreo-retina, bem como quantificar o edema central e paracentral. A associação dos métodos diagnósticos, biomicroscopia, angiografia e OCT, e considerando as condições metabólicas e vasculares dos pacientes diabéticos, é possível definir diferentes padrões de edema, que para efeito didático se subdividem em focal e difuso, mas que na prática muitas vezes se sobrepõem. É importante observar com detalhamento a presença de depósitos subfoveais de lipídios, perda de fotorreceptores, além da presença do componente isquêmico macular, o que nortearão a opção terapêutica, bem como a expectativa funcional. A abordagem terapêutica no edema macular focal ainda é definida como melhor opção a fotocoagulação convencional, utilizando a padronização EDTRS ou EDTRS modificado, o que reduz o consumo tecidual, estimula a autorregulação vascular e proporciona uma melhora fluídica, com diminuição da pressão hidrostática e ganho na oxigenação retiniana, e consequente redução do edema. Nos casos de alterações da interface vítreo-retiniana, a abordagem será resolver a interface, por meio de vitrectomia e peeling apropriado. Alguns estudos mostram a completa resolução do edema macular em até 82% e 92% de ganho funcional. Mas como abordar edema persistente, difuso ou ainda diminuição da perfusão macular? Algumas opções são a fotocoagulação com padrão modificado, que trata diretamente os microaneurismas sem entrar nos 500 micras centrais do disco ou fóvea, com baixa duração de exposição de 0,05 a 0,1 milissegundos, ou ainda o Mild Macular Grid, que trabalha com marcas menos intensas, evitando o centro foveal e em retina aparentemente normal e distante da fóvea. Estudos têm mostrado que esta abordagem reduz a perda da acuidade visual em pacientes com maculopatia diabética, sendo o Mild Macular Grid menos efetivo em diminuir a espessura macular ao OCT. Outra possibilidade é a utilização de lasers com conceito minimamente invasivo, como o laser amarelo, que por ter um baixo coeficiente de absorção pela xantofila presente nas camadas plexiforme interna e externa da área macular e por atuar na oxihemoglobina presente na córeo capilar,
produz uma ação mais homogênea e eficaz, bem como menor lesão térmica e consequente menor dano retiniano, possibilitando uma melhor resposta funcional. Uma outra abordagem para os casos difusos ou não responsivos é atuar sobre os fatores inflamatórios e químicos. Diferentes estudos como o READ2, RESOLVE, RISE and RIDE ou os estudos do grupo DR-CRNet vêm sugerindo a farmacoterapia como uma possibilidade terapêutica eficaz para o controle do edema macular. O estudo RESOLVE avaliou o tratamento do edema macular comparando a utilização de ranibizumab com placebo e observou um ganho significativo associado a uma menor perda de linhas de visão com o uso de ranibizumab. O estudo RESTORE randomizou para o edema macular a utilização de ranibizumab isoladamente, ranibizumab associado a laser e laser monoterapia, durante 12 meses com extensão para 24 meses, mostrando um ganho da acuidade visual maior no grupo ranibizumab isolado, discreto com 12 meses e maior no corte com 24 meses. A dose individualizada, baseada na estabilidade da acuidade visual e em critérios de progressão da doença, foi útil em manter a melhor acuidade visual e diminuir a frequência das reinjeções. O estudo mostrou que 19% dos pacientes não receberam nenhuma injeção na fase estendida. Outro estudo importante que merece ser destacado é o estudo RISE and RIDE, que determinou a aprovação pelo FDA do ranibizumab para o tratamento do edema macular diabético. Estudos como o estudo DaVinci, que avaliou o uso do aflibercept, ou o estudo BOLT, que avaliou a utilização do bevacizumab no edema macular diabético, obtiveram resultados semelhantes com melhora da acuidade visual e diminuição na perda de linhas de visão. Recentemente, estudos comparativos não mostraram diferenças significativas entre os anti-VEGFs no edema macular diabético. Observando-se a patogênese da maculopatia diabética, é clara a influência inflamatória no processo do edema. Em 2001, surgiram estudos considerando esteroides como uma possível arma terapêutica. Numa análise preliminar, comparando-se o laser e a triancinolona, observou-se um melhor benefício do laser sobre os esteroides em manter a melhor acuidade visual na observação estendida após 24 meses. Os esteroides também apresentaram maior índice de complicações, como catarata e aumento da pressão intraocular. Recentemente, outro braço do estudo realizado pelo grupo DR-CRNet utilizou o triancinolona em pseudofáscicos e mostrou efetividade semelhante entre o grupo com triancinolona e ranibizumab. Estudos recentes com implantes de longa duração com dexametasona e fluocinolona vêm demonstrando a efetividade e segurança, em especial no tratamento do edema macular em pseudofáscicos, mas também em pacientes vitrectomizados, onde o turnover dos anti-VEGFs é rápido e os torna pouco efetivos. Esteroides vêm se mostrando uma opção, em especial ao edema macular prolongado. Concluindo, um esquema prático seria subdividir em 3 tipos de edema macular. Nos casos com comprometimento tracional, resolver a interface vítreo-retina. Nos casos com edema focal, utilizar o padrão fotocoagulação promovido pelo EDTRS. Mas em casos mistos, com confluência focal ou comprometimento foveal central ou ainda associação isquêmica, considerar uma abordagem individualizada, podendo sequenciar tratamentos se necessário.